Cheguei para o recap do 6º episódio de Constelação, o episódio que, tal qual o corpo da Valia, está em rota de colisão com a minha sanidade. Nesse episódio, nós aprendemos, ou pelo menos desconfiamos, que não temos 2 dimensões, temos 3, e mais o espaço limiar, que intersecciona essas 3. E aí, durante todo esse recap, você vai me ver lutando para colocar essas 3 dimensões e mais esse espaço limiar no lugar que lhes cabe, e falhando miseravelmente. Eu vou explicar até onde eu entendi. Pega uma água, pega um suco, um calmante, e vamos lá. Nesse episódio, começamos novamente dentro da ISS, como no primeiro episódio, mas desta vez, além de vermos as coisas pelos olhos de Paul, as cenas nos entregam mastigado 2 dimensões que já conhecíamos, ou pelo menos as 2 dimensões que nós já tínhamos certeza. Nós temos já Joe com o tablet vertical, com a Alice da camisa azul, com o cabelo para trás. Essa é a Alice que só fala inglês. É a cena em que Joe mostra para a filha o colega Paul trabalhando no call. Essa é a dimensão 1 ou dimensão azul. Temos então um corte para Joe segurando o tablet na horizontal, uma Alice de vermelho, cabelo com uma trancinha de cada lado, que não falam com Paul, mas que a Alice fala sueco, e a Joe mostra a visão do lado de fora da ISS e diz para a criança acenar para ela mesma. Essa é a dimensão 2 ou dimensão vermelha. Acontece acidente aparentemente nas 2 versões da ISS, né? Mas em apenas uma delas é causado pela Valia. Na dimensão 2, vermelha, vemos um corpo de cosmonauta desviando da ISS ao longe. Essa é a nossa primeira pista de uma 3ª dimensão, já que houve algum acidente também na dimensão 1. Enquanto Joe perde o tablet e também perde um olho e morre, a Joe 2 segue com o tablet e quem morre é o Paul. E aí nós temos a troca de dimensões. Não dá para precisar ainda exatamente em que momento essas dimensões são trocadas, mas provavelmente é ali um pouco depois da morte da Joe em uma dimensão e do Paul na outra. Passamos a acompanhar o que aconteceu com Paul na dimensão vermelha, depois que Joe azul morre e a Joe vermelha vai parar na dimensão azul, onde o Paul vermelho morreu. Quando ocorre a troca, Paul está atrás do call, que não existe na dimensão 2 vermelha, e deixa seus colegas confusos. Ele segue na ISS para fazer os reparos e está acompanhado do corpo de uma das Joe. Aqui nós temos as interações quando uma dimensão cola na outra ou encosta na outra, e Paul ouve Joe respirando e diz para ela parar de respirar. Lá na outra dimensão, Joe respira e ouve Paul dizer para ela parar de respirar. Ela tá respirando alto, eu acho que porque ela tá nervosa, né? Paul fica muito amedrontado com isso e resolve deixar o corpo de Joe na ISS com a desculpa de que seu rosto desintegraria ao voltar à gravidade por conta do ferimento profundo. Enquanto ele tá empurrando o corpo da Joe para ficar numa parte ali fechada da estação, há aquela cena em que Joe e Paul tocam as mãos de seus respectivos companheiros na dimensão oposta por alguns segundos. Paul tem o mesmo problema que Joe lá no primeiro episódio. Misteriosamente, alguém aperta o botão que solta a cápsula de ejeção para ele também. Veja, tem uma pessoa que aperta esse botão que libera a cápsula de ejeção, tanto para Joe no primeiro episódio, quanto para Paul nesse episódio. Em Terra, ele troca o nome da esposa, porque a sua se chamava Frida, mas ele está agora com a Erika. A mesma confusão que a Joe fez em episódios passados, quando chamou a Frida de Erika. Temos também o Paul no cemitério, depositando a rosa branca no túmulo sem corpo, veja bem, da Joe, e a outra Joe na dimensão azul, depositando flores no túmulo do Paul. Veja que o Paul, que está na dimensão 2, vermelha, que estamos acompanhando nesse episódio, ele está com o poema escrito à mão no papel. Depois a Alice confronta esse Paul sobre por que ele deixou sua mãe na ISS, e ele dá uma explicação bem perturbadora para uma criança. Depois que o Magnus sai com a Alice dessa pequena reunião, que é uma reunião que espelha uma que tem em episódios passados, e que no caso, quem está lá é a Joe com a Erika e a Wendy, né, que também dá confusão entre as famílias. Nessa dimensão que a gente acompanha agora, o Paul se vira um pouco e ele tem uma visão dessa outra dimensão onde está acontecendo a sentinela da sua outra versão.
Magnus, por sua vez, não está sabendo como lidar com Alice, que no seu luto tem ficado com raiva e se escondido em armários, coisa que nessa dimensão esse Magnus não acha nem um pouco saudável. Temos pela perspectiva da Alice 2 vermelha a cena que vimos pela sua Joe 2 vermelha na dimensão 1 azul, quando ela vê o armário no final do corredor com o cordão de contas da filha e ela ouve aquele barulho, né, aquela batida no armário. E aquela batida no armário é a Alice dentro do armário batendo com a bota assim na lateral do móvel. Seguimos para a cena em que Henry Caldeira vê duas Alices, né? E nessa cena, a Alice 2 vermelha é que pisa no coelhinho, é aquela que pisa no coelhinho que a gente vê pelos olhos da Alice 1 azul. Ao fundo, a gente tem o grito abafado dessa Alice 1 azul que viu a cena na intersecção de dimensões. E dessa vez nós vemos a continuação dessa cena na dimensão 2, com a Alice 2 vermelha arrancando o olho do coelhinho porque a sua mãe perdeu um olho. Durante o interrogatório de Paul, ele fala sobre o Cole, que nessa dimensão foi um experimento encerrado há 12 anos e que ninguém tem ideia de por que ele tá falando disso. Por isso que em um episódio anterior, a Joe, quando solicitada que leve o Cole com ela para a Terra, não faz ideia do que estão falando, mas ela acaba achando o dispositivo lá pela ISS. Na casa da família Erickson, o carro vermelho e uma sala sem piano, onde Alice em luto quebra os presentes para a mãe que não vai voltar e ouve a Joe da outra dimensão tocando piano. A ideia do funeral, inclusive da Joe, foi dada a Magnus pela psiquiatra da ESA, e é essa sentinela que a Alice 1 azul vê a Alice 2 vermelha e o Paul 1 azul lá na dimensão 2 vermelha, só que dessa vez nós temos a perspectiva dessa Alice e desse Paul vendo a Alice 1 azul na escada. Paul, que também está tomando antipsicóticos, fica meio viciado em conspirações envolvendo a ISS e vê um vídeo sobre o acidente da Apollo 18, onde os companheiros do Henry Caldeira ou do Bud Caldeira morrem, que não faz nenhum sentido para ele, porque na sua dimensão, o mesmo acidente resultou em Henry salvando os colegas e se tornando um herói nacional. Paul tá muito perturbado e resolve ir atrás de Bud, mas esse Bud da dimensão em que ele acabou entrando está em desgraça, ninguém se importa com ele porque na sua Apollo 18 todos os seus colegas morreram. Vale lembrar que na nossa dimensão, a missão Apollo 18 não resultou em tragédia, porque nem chegou a sair do papel, tendo sido cancelada em 1972. Cortamos de volta rapidamente para Alice e Magnus na dimensão 2 vermelha, que é a dimensão que a gente está acompanhando majoritariamente nesse episódio. Ou será que é? E dessa vez é a criança que quer ir para a cabana na Suécia. Ela vai com o pai e quando eles chegam lá tem que andar um bom pedaço. Ao encontrar o quadro, é um capeta com a panela, que essa Alice diz gostar e chama de um trocado, um changeling. Voltamos então para o apartamento de Bud na conversa com Paul, em que não sai nada de bom dali. O Paul exige saber a verdade, coisa que esse Bud em desgraça não quer saber de jeito nenhum. Ele já aceitou que as coisas são diferentes e que na dimensão que ele está, as coisas são como são. Isso difere muito do Bud do Cruzeiro e do Henry do Cole. E aí o caldo entorna e acaba com Bud atirando em Cole, presumidamente daí o nome do episódio, Paul is Dead. Talvez o Paul tenha sido morto. E se o Paul foi morto? Um Paul foi morto numa dimensão trocada. Será que a gente tem aí a destroca dos personagens nas dimensões? Terminamos esse episódio com a Alice 2 vermelha, vendo a Joe vermelha na dimensão 1 azul chegando na cabana. A Alice grita mama e é o grito que acompanhamos no episódio passado. Mas lembremos que no episódio 1, Joe sai da cabana e encontra uma outra cabana distante com a sua criança, ou com a criança que ela supostamente acredita ser a sua. Mama! Pois bem, senhoras e senhores, não entendi nada, ou quase nada. Acho que entendi, tenho quase certeza que ninguém está entendendo. Quem diz que está entendendo é porque está mentindo, porque não quer dar o braço a torcer. Mas vamos às pistas que temos uma terceira dimensão, e essa terceira dimensão não é o limiar. A maior pista até agora para mim da terceira dimensão se concentra na pessoa que apertou o botão que libera as cápsulas de ejeção de Joe e de Paul. Veja que tanto Joe quanto Paul, quando estão se desgrudando da ISS, eles veem ao longe uma Joe na janela. E essa não pode ser a Joe vermelha morta, porque ela ficou num espaço fechado dentro da ISS, um espaço chamado Discovery. Talvez essa seja a terceira dimensão, a dimensão amarela em que Joe está presa sozinha na ISS. Porque nós também não sabemos o que causou o acidente na dimensão 2 vermelha, porque nessa a valia não bateu. Mas veja também que não há Irena no interrogatório de Paul. Temos ainda 3 comandantes Caldeira que nos foram apresentados. Um Caldeira que volta da Apollo 18 com os 3 companheiros vivos, se torna herói nacional e constrói o Cole.
Um Caldeira que voltou da Apollo com seus 3 companheiros mortos e passa a série em um cruzeiro debatendo com um negacionista e não criou o Call. E um Caldeira que volta com os 2 companheiros mortos, nunca fez o Call e vive num apartamento acabado. É o Caldeira que a filha nem atende às ligações. Uma outra pista que temos de 3 dimensões é, claro, os 3 quadros. Nós temos o anjo ferido, o demônio com a panela e nós temos o que eu vou chamar de demônio ferido, porque é a união desses 2 quadros. Mas aí quando eu falo em união desses 2 quadros, eu acho que estou me referindo ao espaço limiar e não a uma terceira dimensão. Porque eu tenho a união desses 2 quadros, mas eu posso simplesmente estar realmente me referindo a uma terceira dimensão. Temos que lembrar que a Joe do primeiro episódio, ela vai até uma outra cabana achar a sua Alice, ou que ela acha que é a sua Alice, porque ela vai para uma terceira dimensão ou ela acessa o limiar e consegue pegar a sua Alice e depois essa criança volta para uma outra dimensão, porque a gente também não sabe o que é que aconteceu com a criança que estava tomando banho, que a gente vê pelo espelho, que de repente ela some. Se a gente compara o começo do primeiro episódio, aquele comecinho do primeiro episódio, com o que nos vem sendo mostrado nos demais episódios, aquele primeiro episódio, ele é uma outra dimensão. Ela é uma Joe mais desequilibrada ainda do que a Joe que a gente vem acompanhando até então, né? A Joe do primeiro episódio, ela tem uma coisa de ficar cheirando a Alice, dizendo que não é a dela. Coisa que a Joe que a gente viu chegando na Terra, cheira a filha e não sente nada de diferente. E essa Joe lá do comecinho do primeiro episódio, ela ainda judia um pouco da criança com frio no carro. A Joe que nos é mostrada depois, a Joe que derruba o Magnus no chão, não faz isso com a sua Alice do carro. E a Alice do carro do primeiro episódio tá muito assustada com a gravação da fita, mas a de episódios posteriores é que ajuda a mãe com a fita e o gravadorzinho da Fisher-Price. Inclusive no primeiro episódio, o gravadorzinho em que elas estão ouvindo a fita da Valia é diferente. Nós temos outras coisinhas interessantes que apareceram. A Dinamarca está do lado errado na Terra, como se a gente estivesse vendo realmente a Dinamarca quando a gente olha numa janela assim na ISS, como se a gente estivesse vendo a Terra através de um espelho, com tudo trocado, tudo virado, né? Um easter egg interessante é que existe um call na vida real na ISS desde 2018. E o acidente que a Alice 2 vermelha vê dentro do armário é um acidente real do nosso mundo chamado Catástrofe de Netherland. Mama! O que eu entendi mal e porcamente, revendo o começo do primeiro episódio agora há pouco, é que são 3 dimensões. Ou eu acho que entendi isso. Nós temos acompanhado cenas dessas 3 dimensões em diferentes momentos sem nos dar conta de qual é qual. E também que a explicação que o Henry dá para Alice no parque pode ser apenas até onde ele, naquela dimensão, entende o comportamento de partículas. Talvez essa não seja toda a verdade. E essa é possivelmente uma cena tanto para nos explicar quanto para nos despistar ao mesmo tempo. No final das contas, eu não estou convencida em que momento que nós estamos vendo qual dimensão. Eu não posso ter certeza e dizer para vocês que sim, nós temos aqui fechadinho uma dimensão vermelha, fechadinho uma dimensão azul e fechadinho uma dimensão amarela. Mama! E é isso, espero que vocês estejam tão perdidos quanto eu, porque me consolaria saber que eu não sou a única prestes a tomar vitamina B também nessa nossa dimensão. Gostou desse vídeo? Curte, compartilhe o canal com seus amigos, não se esqueça de deixar o like, não se esqueça de se inscrever no canal, porque eu estou olhando que a maioria de vocês que estão assistindo esses vídeos de constelação comigo não são inscritos no canal. Vamos lá, gente, se inscreve. E, claro, deixa aí nos comentários as suas teorias, já assistiu o 6º episódio, o que você entendeu, o que você não entendeu, quais são as suas dúvidas, pelo amor de Deus, alguém me explica o que está acontecendo em Constelação. Nós só temos 2 episódios ainda nessa temporada de Constelação, e eu espero que eles expliquem as coisas direitinho. Um medo sobre o qual a gente tem conversado um pouco aqui nos comentários é de que eles construam um negócio assim tão grande, esse tanto de dimensão, esse tanto de coisa se interligando, essas dimensões se tocando, e o final da série seja besta. Mas vamos manter a esperança de que a Apple não vai nos decepcionar. Depois eu volto com mais conteúdo. Até!